Bem-vindos novamente ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Seguimos gravando a nossa segunda temporada diretamente do Estética em São Paulo, no stand da HTM, que nos convidou para fazer parte desse stand grande, desse stand lindo, em comemoração aos 25 anos de HTM essa indústria maravilhosa do nosso segmento de estética. Eu sou o Bruno Machado, comunicador, publicitário de formação e marqueteiro da área da estética e, é claro, um dos apresentadores do Papo de Estética ao lado da Sofia. Oi, gente. Meu nome é Sofia Silveira, atuo há 4 anos na área da estética, sou acadêmica em biomedicina e sou responsável técnica pelo marketing de uma das maiores distribuidoras de tecnologias de estética, medicina estética e Hoff. E antes da gente começar aqui com a nossa convidada de hoje, uma convidada muito especial que nós já queríamos trazer ao papo já na primeira temporada, vou contar um pouquinho disso para vocês em breve, eu quero deixar aqui o recado e o agradecimento aos nossos patrocinadores, começando pela HTM, que eu já citei, que veio para ser a nossa parceira nessa segunda temporada inteira, trouxe o papo aqui para dentro do stand dela no Estética em São Paulo para comemorar esses 25 anos. E a HTM é aquela indústria que a gente conhece e ama de referência na produção de equipamentos eletrônicos dirigidos ao segmento de estética e fisioterapia no Brasil, com diferenciais alicerçados em alta tecnologia, design exclusivo e grande eficiência de produtos. Todos os seus equipamentos são pensados com tecnologia 100% nacional e em fábrica própria. Tudo isso aqui 100% brasileiro. A HTM, não à toa, uma das maiores, se não a maior, e uma grande referência no nosso segmento da estética. E, além da HTM, nós temos também, como sempre, voltando a RentalMed, nossa apoiadora desde o começo do projeto, né, que sempre acreditou no nosso projeto, e segue aqui com a gente a RentalMed, que é uma das maiores distribuidoras de equipamentos para estética, medicina estética e Hoff do Brasil, e é a única com soluções completas para esses profissionais. Então não tem só venda de equipamentos. Tem locação, tem assistência técnica, tem cursos. Desde o comecinho, toda a capacitação, tudo que você precisa para ser um profissional ainda mais qualificado. E a RentalMed também, como a Sofia sempre gosta de trazer aqui pra gente, é uma empresa com o melhor pós-venda do Brasil. São 5 estrelas de avaliação no Google, com mais de 400 comentários. Você pode ir lá conferir por você mesmo, que você vai se surpreender realmente com todo o carinho, todo o atendimento diferenciado que a RentalMed traz. Dados os recados, vamos conversar com ela, Amanda Fernandes. Seja bem-vinda ao Papo, se apresente para o pessoal que está aí assistindo, escutando a gente. Primeiro, obrigada, pelo convite, finalmente estamos aqui. Para quem não sabe, gente, a Amanda, a gente tinha marcado de gravar com ela na primeira temporada no Estética no ano passado, mas enfim, conflito de agendas, as coisas vão se estendendo, feira aquela correria, no final das contas não deu tempo de gravar e a gente infelizmente não conseguiu, mas foi o primeiro nome que a gente pensou quando estava pensando agora na segunda temporada, foi dessa vez a gente tem que trazer a Amanda. Eu fiquei muito feliz com o convite para conversar com vocês, aqui tá lindo, tá tudo incrível e fico muito honrada mesmo de estar participando. Parabéns, inclusive, pela iniciativa, É legal a gente trazer a história dos profissionais para motivar a história de outras pessoas, Uhum. E, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Fernandes, fisioterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com estética já há alguns anos, Já há mais de 10 anos trabalhando com estética e sou especialista na parte corporal, também atendo facial, mas a minha paixão é corporal e terapias manuais. No meio disso, desse caminho, atendendo bastante e desenvolvendo técnicas, eu criei uma técnica que hoje é premiada, reconhecida nacional e internacionalmente, que é o método Amanda Fernandes. Essa técnica 100% manual e integrativa, Já formei mais de 16 mil pessoas ao redor do mundo. E, além disso, nós também temos plataforma voltada para a área da educação, Então, criamos as maratonas estéticas, curso de avaliação integrativa dentro da estética, o Transformar, e o MAF agora em evolução. Nós dividimos ele para um público que está iniciando a carreira e que gostaria de trabalhar com terapias manuais integrativas, Agora nós temos o MAF básico e o MAF avançado, que se chama Integral MAF, onde lá eu apresento as minhas mentorias, além do próprio curso integrativo. Então, fora isso,
A minha grande paixão é atendimento, né? Claro, eu amo atender. Eu tenho 2 clínicas no Espírito Santo e gerencio essas 2 clínicas também, fora a parte online. Sou mamãe também, casada com o Lucas, que está ali fora me esperando também, e apaixonada pela área da estética. Uma eterna apaixonada pela estética. Uma senhora introdução, né? É um currículo que a gente, por mais que conheça, já acompanhe o trabalho da Amanda, fica sempre muito... Admira muito em ouvir tudo isso, né? Mas vamos começar então falando do MAF, né? O método Amanda Fernandes. Eu acho que é sempre importante a gente falar dele, que pelo menos para mim é a primeira coisa que a gente pensa quando fala na Amanda, né? Que é um método consagrado, que todo mundo conhece, com muito sucesso no mercado. E a gente queria saber como é que ele começou. Da onde que veio a ideia, da onde que veio o projeto, se a tua pegada sempre foi, né, a técnica manual, tudo isso. Então, eu sempre fui apaixonada por terapia manual, né? Eu me formei em fisioterapia e até dentro da faculdade eu já gostava de trabalhar com terapias manuais. Só que na fisioterapia, lá na época que eu me formei, eram 4 anos e meio de curso, sendo que um período só eu ia aprender dermatofuncional. Então, eu ficava ansiosa por esse momento, né? E na minha sala não existiam mais alunos que gostavam da área da estética. Geralmente, todo mundo ia para a área da reabilitação, ou da intensiva, né? Ou pediatria. Mas eu sempre quis trabalhar com estética. E logo que eu me deparei com essa parte de terapia manual, aí eu tive plena certeza. E dentro da faculdade eu tive a graça, né, que eu não acredito que é sorte, mas a graça de ter uma professora que ela trabalhava com todos os tipos de terapia manual. E ela nos apresentou isso muito bem. Quando se fala de drenagem linfática, você tem o método Leduc, o método Vold, o método Voder, o método Fold, o método de Godoy, né? Agora mais recente. E todos eles funcionam como estimulação do sistema linfático, né? Fora isso, nós temos as massagens, as terapias manuais como um todo, né? A prática da modeladora, a massagem relaxante, massagem de liberação miofascial, enfim, várias terapias manuais. E lá atrás eu não tinha como investir em um equipamento, em um produto específico. Na verdade, eu não tinha nem conhecimento de produto. Há né? quanto tempo? Isso há mais de 10 anos. Ai, uns 15 anos, gente. Velha. Me faz refletir na minha idade. Mas isso, né, dentro da faculdade de fisioterapia, a gente não tem um módulo de cosmetologia. Pelo menos não tinha. Que acho que é uma falta muito grande que faz, porque a fisioterapia dentro da parte de dermatofuncional é uma área muito grande. Mas não tinha. Então não tinha noção de cosmético, do que utilizar, né? E o que eu tinha eram as minhas mãos e o conhecimento. Apenas isso. E aí, antes de eu me formar, eu já comecei a atender. Só que eu atendia dentro da minha casa, no quarto que eu dormia, na cama que eu dormia. Não tinha ar-condicionado no meu quarto, né? Eu nasci e fui criada na casa dos meus avós, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos só, então fui criada também com a ajuda dos meus avós, além da minha mãe. E sabe aquela casa antiga, sabe? Um banheiro só, 12 pessoas moravam dentro daquela casa e eu atendia os meus pacientes lá. E os pacientes sentavam no chão para ser atendidos, sabe? E aí, para passar pelo banheiro, porque uma sessão, por exemplo, que a gente estimula o sistema linfático, ou a gente faz um detox, por exemplo, geralmente é uma sessão que o paciente sente vontade de ir ao banheiro, né? Você está mexendo com a região abdominal. E eles passavam para ir no banheiro bem pela cozinha, onde estava a minha família inteira reunida para almoçar. E mesmo assim, nunca me faltou cliente, sabe? Desde aquela época. E logo que eu me formei, eu comecei a especializar mais, né? Fui para fazer a pós-graduação de terapia dermatofuncional e cosmetologia também, que isso me abriu um leque muito grande também das práticas manuais. Aí trabalhando com pedras quentes, com uma massagem relaxante diferente e olhando muito mais para essa parte integrativa, sabe? Que foi o que me abriu os olhos mesmo.
Logo depois de eu estar fazendo essa pós-graduação, aí eu já comecei a trabalhar mais com os cosmecêuticos, com os produtos, comprei equipamentos, né? E isso ainda atendendo lá no meu quartinho, mas até nessa época eu já tinha uma maca, pelo menos. E aí já tinha montado ali o meu quartinho mais ou menos para receber os meus clientes. E ainda na faculdade. Já tinha me formado, estava na pós-graduação. E aí, era engraçado porque eu fazia uma técnica de detox, né? Que a gente chamava, trabalhando com argila, manta térmica e a terapia manual. Só que o que eu fazia com as mãos, eu nem considerava, sabe? Era como se fosse uma coisa que fizesse parte do protocolo, era meio que obrigatório. Assim como o paciente chega e você vai fazer uma higienização, por exemplo, para fazer uma limpeza de pele, era a minha terapia manual, era isso, era obrigatório e eu nem sentia que estava fazendo. Só que o mesmo protocolo de detox que eu aprendi em cursos, amigas minhas faziam esse mesmo protocolo e demoravam 40 minutos. Eu levava 1h30, às vezes 2 horas. E eu não me dava conta disso. E aí teve uma amiga que falou, por que você demora tanto tempo para fazer um detox? A gente sabe que é rápido, né? Aí eu fiquei parada assim, pensando, pois é, eu demoro mesmo. O que eu faço de diferente? Me voltei lá atrás para entender que eu estava fazendo um a mais, que era a terapia manual. E aí eu passei a separar. Eu comecei a trabalhar, isso aqui vai ser terapia manual, e isso aqui vai ser detox. Isso aqui vai ser equipamento, sabe? Tratamentos personalizados. E aí, nessa época, eu me lembro que os meus pacientes começaram a preferir a terapia manual. Só as mãos. Aí eu falei assim, tá, mas como que eu vou chamar? Eu vou chamar de terapia manual, porque, de fato, o que eu fazia, o que eu faço, não é uma drenagem linfática. Eu não posso enquadrar a minha técnica em uma drenagem, porque a drenagem segue princípios. E um deles é ser superficial, né? E a minha técnica não é superficial, na área abdominal. A gente trabalha outro tipo de edema, né? Mas me demorou muito para cair essa ficha. Então, eu chamava de terapia manual. Foi quando 3 amigas minhas falaram, eu queria aprender isso que você faz. Aí eu uma massagem? É aquilo que, né? Uma massagem. E era muito empírico, sabe? Eu ia sentindo. É como se a nossa mão, ela realmente tivesse o poder de se conectar com a pessoa e entender pela mão o que ela precisa. Então, não existe, por exemplo, uma pressão correta. Existe a pressão para você. E para você. E para ele. É diferente. E aí, eu fui ensinar isso para elas, né? E depois que eu ensinei, elas falaram assim, caramba, mas isso aqui é realmente diferente. Você precisa ensinar isso para as pessoas. Aí eu falei assim, não, gente, vou ensinar, mas todo mundo sabe fazer massagem, tem um monte de técnica aí. A gente acha que Sim. É normal, né? Quando a gente sabe. Nossa, mas é tão óbvio, parece que é tão óbvio. Exatamente. Mas, né? E eu tenho um defeito muito grande que é um pessimismo, né? Eu sou uma pessoa muito pessimista. Então, eu me vejo como muito inferior. As técnicas que eu faço, eu demoro muito para entender que aquilo realmente é relevante, sabe? E aí, fui com elas, né? Uma delas falou assim, eu acho egoísmo da sua parte você não passar isso. Porque tem pessoas que estão formando e que não tem condição de comprar o equipamento. E vai dar um resultado lindo desse só com a mão. E na época eu usava óleo Johnson para fazer. Johnson? Ou seja, era só a mão mesmo, né? Totalmente. Hoje eu não indico. Inclusive, né? Não tinha essa visão. E aí, eu fui e montei uma estrutura de curso para passar, que é muito difícil. Aquilo que você faz de forma natural, você metodificar aquilo. Passo 1, passo 2. Não existia isso. Eu fazia na minha cabeça. Só pra gente se ambientar, nessa época tu ainda tava atendendo no quarto. No quarto. Só já tava criando curso, fazendo Minha vida módulos foi uma ali. loucura, né? Porque assim, o que acontece? Eu tava no quarto, e aí no quartinho eu fui fazer pós-graduação em Vitória. Conheci as amigas minhas lá de Vitória, e essas amigas trabalhavam e moravam em Vitória. Minha cidade fica 2 horas, 2h30 de Vitória. Todo dia. Não, a pós era uma vez no mês o presencial. Tá. E aí eu vinha uma vez no mês, ficava em Vitória, e aquilo, olha que louco também, né? Não tem a ver com o MAF, mas tem a ver com a história do MAF.
aquilo me instigou a querer mudar. E eu sou muito impulsiva, sabe? Eu não sou 8 ou 80, eu sou os dois, 8 e 80 junto, na mesma pessoa. Então eu olhava e falava assim, caramba, cidade grande, e se eu viesse pra cá? Mas como que eu vou vir pra cá? Eu vou largar meus clientes lá. E eu ganhava dinheiro já atendendo, né? E não tinha aluguel pra pagar, era tranquilo pra mim, uma cidade pequena. Então, a minha sessão era cara. Apesar de ser no quartinho, apesar de ser na minha casa, eu era conhecida ainda como a mais cara da minha cidade. Minha cidade tinha, naquela época, 35 mil habitantes. E eu cobrava uma sessão só manual de R$150. E as minhas concorrentes, né, colegas, cobravam 50, 40, né? Então, era caro. E eu tinha agenda lotada, eu atendia 12 pacientes por dia, fazendo terapia manual, detox, técnicas simples. Então, eu ganhava um dinheiro legal, né? E aí, eu fui para Vitória e conheci essas meninas e falei assim, queria vir trabalhar aqui, não quero mais fazer aquilo. Não quero mais ficar atendendo, não quero mais ter que cuidar de agenda, olhar cliente por cliente, não quero mais. Foi a época que eu conheci o meu marido. E aí, eu quis ir para Vitória, para a capital, para morar lá. Aí, eu espalhei currículo, coloquei meu currículo na Espaço Laser. No outro dia, eu fui contratada para trabalhar. Aí, a gente vem para São Paulo, fica aqui, faz um curso e tal, volta para lá. Eu peguei minhas coisas todas, fui morar em Vitória. Um nicho totalmente diferente, né? Nada a ver. E, nos horários vagos, eu atendia no meu apartamento em Vitória, lá. Aí fiz uma clientela lá na capital. E quando eu tinha folga, eu voltava pra minha cidade, pra Marataízes. E atendia a galera, final de semana. Só que aí, em um final de semana, eu tirava o salário que eu tirava no Espaço Laser. Aí eu fiquei assim, não tem como. Então, com 8 meses eu voltei. Eu não fui aquela que foi pra cidade grande e tal. Não, eu voltei pra cidade pequena. Já larguei tudo, então, né? Pra todo mundo que pensa, eu quero largar tudo. Eu já fiz isso, já larguei, voltei. E quando eu voltei e falei assim, eu não vou mais atender no quartinho, agora é hora de abrir um espaço. Aí eu montei minha primeira clínica lá em Marataízes. E aí, logo em seguida, eu fiz a minha primeira turma do MAF. Que foram as meninas que eu ensinei que botaram o nome na técnica, o método Amanda Fernandes. Eu nem gosto desse nome. Verdade, Sério? isso aqui. Tem esse nome. Se eu pudesse voltar pra sério. Agora pegou já. Mas a gente chama de MAF, né? Então, tudo bem, MAF. E aí, eu fui ensinando, né? E cresceu, foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. E era muito trabalhoso. Só que, assim, eu nem pensava muito. Eu viajava cerca de 4 a 5 vezes no mês. Eu ia em casa só pra trocar a mala. Nessa Era época, muito- o MAF era 100% cursos presenciais. Presencial. Isso aí, aquela época, lá atrás, 2017, isso. E eu viajando, uma loucura na minha vida. 2019 eu engravidei. Aí não parei, né? Pelo contrário, eu dobrei. Enquanto eu estava grávida, eu trabalhei o dobro, porque eu tive depressão no meio da minha gestação. E aí trabalhar me fazia desligar, sabe? Então viajei muito grávida, até o 9º mês eu viajei. Eu dei curso até assim, eu dei mais de 40 cursos só grávida. E aí, quando eu parei, 2019, final de 2019, 2020, pandemia, fechou tudo. E era o MAF, né? Durante a minha gravidez, eu também tive diabetes gestacional. E eu comecei a estudar muito sobre porquê do diabetes, o que acontece para a pessoa ficar diabética, gestacional. Eu não era, fiquei. E depois você volta, eu usei insulina, a insulina incha muito, né? E tudo que eu estudava, eu linkava com a estética, sabe? Olha isso aqui. Mas se eu fizer isso aqui para estética, vai ser muito bom também. E foi aí que eu comecei a estudar sobre magnésio. E desenvolvemos, né, magnésio dentro da parte da estética, como suplementação. Logo depois disso, depois que eu descobri a minha diabetes. E aí, na pandemia, como estava tudo fechado, a gente desenvolveu a metodologia de curso online para a parte integrativa. Então, o MAF, que era só a técnica manual, virou MAF 2.0 com a técnica integrativa, né?
E agora a gente migrou também, a gente fez 2 produtos. Mas a história do MAF é basicamente essa, de um quartinho sem intenção nenhuma. Sim. Hoje a gente está aí, né, transformando a vida de tantas pessoas. E é legal porque a gente consegue, através do aluno, transformar a vida de milhares de pessoas. A nossa mão atinge... Transforma direta e indiretamente. Exatamente, isso é perfeito. Não, e pelo mundo inteiro, né? Porque eu queria chegar nisso, que falou no início, 16 mil 16 mil habilitados agora no momento, no né? mundo inteiro. Eu acho que deve ter passado, porque a gente acabou de passar por um lançamento e a gente deve estar com 17 agora. Uhum. E como é que é essa... Porque, assim, é um curso que você chegou a citar que tem a parte da mentoria, tem suporte também. Sim. Para esse pessoal internacional, como é que funciona essa comunicação? É legal, Essa troca? a gente tem a possibilidade da tradução do curso, né? Agora, principalmente com inteligência artificial, a gente está trabalhando bastante nisso, né? E a gente está desenvolvendo uma plataforma também para trabalhar com esses alunos, né? Mas fora do Brasil eu também já estive presencialmente, né? Portugal, Chile, e isso possibilita um leque muito grande de atendimento, de possibilidades, né? E os alunos, eles conseguem. O nosso suporte, inclusive, ele é vitalício. Eu dou suporte para o aluno de 2017 até hoje. Vitalício. A gente não para. E é tu que fica ali? Eu que fico. Eu tenho uma equipe, claro, né? Sim. Existem dúvidas relacionadas à plataforma, acesso, que eles conseguem tirar, mas dúvida técnica é comigo, né? Então, acaba que essa mentoria, ela existe, mas agora a gente fez a parte do Integral MAF, uma mentoria ao vivo, né? Eu vou abrir os meus casos clínicos para os alunos. O que a gente faz, o que dá certo, o que não dá, a realidade mesmo, do dia a dia clínico. Legal. Já era nesse sentido que eu ia perguntar também. Aproveitando a deixa, né? Porque... Se quiser falar. Não, eu queria saber uma dúvida, né? É porque a gente sabe que muitos procedimentos estéticos, hoje em dia, não são indicados para gestantes. Antes eu ia falar disso, mas deixei falar internacionalmente também, era uma dúvida muito grande minha. Mas a gente sabe que muitos procedimentos estéticos não são indicados para gestante por inúmeros fatores, né? Mas o MAF, como é uma estética integrativa só com mãos, tem essa questão? É indicado, não é? Por quê? O MAF, ele é super indicado para gestante e para pós-parto, para todo o cuidado pré, durante e pós-gestação. Porque, assim, a terapia manual que hoje a gente utiliza, como eu falei para vocês, aproveitando a sua pergunta, eu não enquadrava o MAF dentro da drenagem. Eu nunca fiz isso. Só que os alunos, para ficar didático para o público, eles falavam, uma técnica de drenagem, né? Só que ele não é uma drenagem. E aí, estudando bastante, nós desenvolvemos, e agora a gente está, inclusive, em processo de registro desse nome, tá? De terapia manual integral. Assim como existe a massagem modeladora, a drenagem linfática, a massagem relaxante, a terapia de liberação miofascial, hoje existe também, que nós desenvolvemos, eu e minhas alunas, terapia manual integral. O MAF é a primeira terapia manual integral do mundo, entende? Nós enquadramos ele nesse registro técnico. Então, a gestante, ela pode fazer massagem, como, por exemplo, a drenagem linfática e a terapia manual integral. Dentro do Integral MAF, que é o MAF avançado, a gente tem aula prática de como trabalhar com a gestante, né? E isso é muito legal, porque eu já estive grávida, disse a mamãe, não, né? Ainda não. Mas quero ser. Mas quando a gente fica gestante, uma das queixas grandes é o edema, né? Tanto facial quanto de extremidade. E existem posicionamentos, eu sou muito chata com posicionamento, tanto do profissional, quanto o posicionamento do nosso paciente na maca. Ele não pode, de forma nenhuma, estar desconfortável, e nem você. Porque senão não faz sentido. Eu atendo massagem, eu vendo isso. Eu atendo uma no dia e fico cansada, né? Então, a gente ensina o posicionamento adequado para o paciente ficar na maca. E a gestante chega no 9º mês, ela não consegue deitar 100%. Tem que reclinar ela tem que ficar mais deitada de lateral, né? Não pode de forma nenhuma, barriga para baixo, por exemplo. Como que eu vou fazer um facial nessa gestante? Se ela ficar deitada, ela sufoca.
Então, existe todo esse cuidado e o edema linfático superficial da gestante, ele é extremamente maior do que o nosso no dia a dia, né? O edema no final do dia é infinitamente maior. Não só por causa do peso, mas por causa dos hormônios que estão envolvidos. Então, existe um manejo diferente, a gente ensina isso no módulo avançado do MAF. Mas é super indicado. Inclusive, gente, se você tá grávida, procura uma habilitada. Vai ser muito bom, tá? E achei muito interessante essa questão do registro, né, da terapia manual integrada, que hoje o MAF é a primeira, pioneira. E eu quero te perguntar, assim, de visão de mercado, se tu acha que assim como existem várias técnicas de drenagem, se daqui a uns anos vão existir várias técnicas de terapia manual integrada. Sim, eu acho. Se o MAF vai abrir essas portas. Eu acho. Se Deus quiser, né? Eu acho que, inclusive, já existem, só que não existia uma nomenclatura para elas. A gente não se enquadrava, sabe? E às vezes, inclusive, eram muito criticados, né? Ah, isso aí é o quê? Drenagem não é isso, né? E a gente ficava assim, não, mas eu não falei que é drenagem, né? Mas realmente funciona, porque existem tipos diferentes de edema. Assim como existe edema venoso e edema linfático, também existe um edema que é diferente por regiões do corpo. Eu não posso, por exemplo, enquadrar e classificar a região de braço e fazer a mesma coisa que eu faço no braço em uma cavidade, que é o caso do abdômen. Quanto de espaço e quanto de coisa a gente tem dentro do abdômen, né? No braço a gente tem osso, músculo, pele, gordura e é isso. E no abdômen a gente tem espaço entre os órgãos, uma caixa que protege, então eu não posso fazer uma manobra que seja para tratar um edema só superficial. Porque senão eu terei resultado, mas qual resultado no abdômen? Superficial. Então hoje eu acredito que existem técnicas que se enquadrariam na terapia manual integral e a gente está abrindo portas para essas técnicas se enquadrarem agora e se acharem dentro do mercado, né? Quando falarem, isso é o quê? O que é isso? É uma drenagem? Agora, o grande desafio que nós temos é popularizar isso. É trazer isso para o público. Porque agora o público está diferenciando um pouco a drenagem da massagem modeladora. Antes, o próprio paciente chegava e falava, eu quero uma drenagem forte. Não era? Sim. Isso não existe? Não, e pior é quando não fala nem forte, eu só quero uma drenagem. Eu já escutei isso, inclusive. Daí tu vai lá, faz a drenagem. Mas que isso? É um carinho? Porque Pra é uma você coisa ver. muito superficial. Não pode, né, levar força. Nem muito creme você pode colocar na drenagem, porque ela exige uma atração. E ela é superficial, ela é lenta. É um princípio. Então, popularizar isso agora vai ser um desafio pra gente. Mas eu acredito que daqui a uns 5 anos, mais ou menos, né? Porque para chegar no nível do paciente entender o que é drenagem e o que é modeladora, levou-se muito tempo. Mas por causa da internet, eu acredito que a gente vai levar aí uns 5 anos, mais ou menos, para popularizar a estratégia de que agora a gente tem uma terapia manual integral. E o paciente chegar falando, eu quero fazer uma TMI. Entende? Eu acho que também muito em consideração meu Deus, como é que eu posso falar isso? Mas a tua Pode visibilidade. Eu ia trazer isso Tu é também. muito grande, então talvez ainda seja mais fácil. Eu não me acho. enxergo assim. Isso é maravilhoso. Obrigada, Nossa, obrigada. Se eu já te admiro, eu tenho certeza que muitas pessoas com certeza te admiram assim da mesma forma. Obrigada. E da mesma forma, da internet, né, que antes a gente não tinha tanto acesso, agora a gente tem um nome tão grande assim, como Amanda Fernandes, como MAF. Então, acho que acredito ainda que talvez nem 5 anos, acho que menos, sabe? Porque tá cada vez mais, tá cada vez mais difundido. Né? E o MAF é uma referência. Sim. Né? Então, a partir do momento que o MAF leva esse nome, muito provavelmente vai pintar aquela dúvida assim lá atrás. Eu acho. Então, o que é isso? E aí começa a pesquisar essa forma, vai atrás. Eu acho. E a gente tá batendo muito. Até abrindo, tô abrindo meu coração mesmo. Quando eu falo para vocês que eu não gostava do nome, eu não gosto do nome, realmente eu tenho uma dificuldade das pessoas me enxergarem como muito grande, e não sou eu, sabe? Eu me vejo muito assim, eu sou apenas
um canal, só isso. Porque da mesma forma que Deus colocou em mim essa técnica, o jeito de fazer uma manobra para ensinar, ele pode tirar de mim e colocar em outra pessoa. Então eu sou só um canal, sabe? Só que pelo nome, pelo MAF, né, eu preciso mudar um pouco esse conceito na minha mente para que as pessoas consigam, e eu consiga falar MAF, método Amanda Fernandes, sabe? E técnica manual integral, enfim. Para falar sobre isso, existe ainda esse bloqueio da minha parte, mas a gente está aí, né? Se desafiando todos os dias, todo mundo tem um bloqueio, e eu tenho alguns. E, Amanda, eu sei que, assim, a gente, quando fala no MAF, a gente pensa manual, né? Uma terapia manual. Mas vem a dúvida, tu não usa tecnologia nenhuma? Ih, será? Eu sou apaixonada por tecnologia. Eu uso muito, bastante. Porque chega uma hora, chega um momento, né? Que a terapia manual, ela não vai resolver. Sabe? Em todos os pacientes, nós vamos ter que passar por uma terapia manual integral. Porém, na página 2, nem todos vão conseguir o objetivo que querem só com a terapia manual integral. Só com o MAF. Eu ia te fazer essa pergunta, então, porque o detox ou a estética integrativa, o MAF, sempre começa por aí, né? Exatamente. É o pontapé inicial, então. É a limpeza, né? É aquele exemplo de que você acabou de construir uma casa e antes de você colocar os seus móveis ali dentro, antes de você colocar o seu tapete, a sua cortina, você precisa parar de sujar. A obra tem que parar. E segundo, você precisa limpar. E aí a gente tem vários tipos de limpeza. Eu posso chegar numa casa que já estava pronta, já tinha alguém morando, ela só tirou os móveis, eu vou dar uma faxina e tá ótimo. Mas eu também posso chegar em uma casa que acabou de ser construída, tá com poeira de gesso, tá com rejunte. Quanto tempo a gente vai demorar para limpar essa casa? Para eu conseguir colocar os meus móveis, né? E esse exemplo é ótimo para as pessoas entenderem que, às vezes, essa limpeza ela vai demorar várias sessões. E tudo bem. Você só precisa conseguir explicar isso para o paciente. Porque um paciente que quer perder gordura, por exemplo, eu não vou tirar gordura com a mão. Não existe terapia manual nenhuma no mundo que tira gordura com a mão. Mas existe técnica que vai otimizar o sistema, melhorar a limpeza e melhorar o funcionamento dos órgãos. Depois que eu fizer isso, aí eu tenho que ter tecnologia específica para gordura localizada. Consequentemente, vai até fazer mais efeito, né? Com certeza. Existem pacientes, por exemplo, um abdômen, por exemplo. Quando você olha para o abdômen e você vai fazer um ultrassom, você tem que fazer um cálculo de tempo, né? Mais ou menos. Eu tenho o seu abdômen, eu tenho o meu abdômen, é diferente, tem o abdômen de outra pessoa, maior, menor, mais tempo, menos tempo. Só que você se baseia na gordura. Qual é a camada adiposa, porque ultrassom é isso que a gente vai fazer. Qual é a camada adiposa que eu tenho? Se eu limpo primeiro, se eu tiro o edema, o problema, que é a gordura, fica mais evidente. Só que ele fica desenhadinho. Então, quando você faz uma terapia que limpa antes, você tira metade do tempo que você faria no ultrassom. Sabe? Porque fica só aquelas... É como se fosse assim, uma pessoa bem magrinha, imagina. Mas a barriga dela parece que é uma coisa só. Quando você tira o edema, fica só aquela pochetezinha ali embaixo. O que você faria, por exemplo, um cabeçote aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, você faz dois. Faz dois. E acabou. Seu tempo de sessão. Então, é inteligente que você faça uma limpeza antes, né? E não é isso que se falavam. Na faculdade, a gente aprende o contrário, inclusive. Primeiro você faz o equipamento, depois você faz a terapia manual, a drenagem, por exemplo. Perigoso até potencializar, às vezes, o problema, né? Com certeza. Não conhece o que tem aí por baixo, já vai trabalhar uma tecnologia. Porque o edema é uma impedância, não é? Edema é uma impedância, assim como sujeira, assim como pelo, é impedância. E a gente, assim como vai fazer uma terapia, a gente tem que remover, né? Uma eletroterapia, quando um homem vai fazer, por exemplo, às vezes tem que raspar os pelos por causa da impedância do pelo. E o edema? Porque a gente não tá vendo a olho nu, ele não é uma impedância, ele continua sendo. Então, eu sempre falo, remove o edema e trata o problema. Sempre. Então, o MAF, na tua rotina, ele é
sempre parte de várias associações. Sim, com certeza. O MAF é impressionantemente associativo. Inclusive, tem como a gente fazer MAF e, durante o MAF, utilizar equipamentos, que é o que eu faço no meu dia a dia. E é o que a gente ensina dentro do Integral MAF, que é mais avançado, né? Agora eu já trabalho com o MAF, eu já faço a técnica, já consegui faturar bem, consegui comprar equipamentos, porque esse é o estilo, né? A gente tem que dar a possibilidade do aluno ter recurso para investir no equipamento. Conseguir, e agora eu quero investir. É sempre... Ontem eu respondi aqui na feira no mínimo 10 pessoas perguntando. Fiz seu curso, estou faturando e agora eu quero comprar o equipamento. Qual eu compro? É sempre isso. E depois que o paciente faz isso, o que ele faz com o equipamento? Porque ele não vai abandonar o MAF, ele vai continuar fazendo o MAF. Mas como associar o MAF a um equipamento? Isso é possível para você fazer em 1 hora de sessão, né? Mas o MAF, ele continua sendo um carro-chefe. E nas minhas 2 clínicas, com certeza. E continuando, então, nessa linha do MAF, né? A gente consegue trabalhar lipedema sem tecnologia? Boa pergunta, hein? Lipedema é uma coisa que a gente está ouvindo muito, né? Muito. Porque eu acho que antes se confundia muito com celulite. Obesidade. Acho que mais com celulite do que com gordura, mas da mesma forma, com gordura. É. E agora a gente está vendo bastante falar sobre lipedema, como é importante tratar isso antes de qualquer procedimento. Né? Porque é uma patologia, né? Quando a gente fala de lipedema, assim como a dermatofuncional cuida de queimadura, por exemplo, né? A gente vai tratar o lipedema. Só que o lipedema, o engraçado dele é que na palavra o que mais chama atenção é o edema, né? Lipedema. Aí a gente acha que o problema está no edema. Mas o problema do lipedema é a gordura. O lipedema é uma doença do tecido gorduroso. Ele cresce de maneira exacerbada e ele tem esse crescimento por causa de estrogenicidade. E aí a gente também tem que se perguntar, o diagnóstico está sendo feito, as mulheres a gente está muito mais capaz com esse olhar, esse treino, né? Tá se falando muito sobre isso, só que o nível de estrogênio estrangeiro, que são xenoestrogênios, que a gente está exposto hoje, é muito maior. Então, uma mulher que geneticamente tem uma tendência a desenvolver um lipedema, ela vai para um grau 1, grau 2, grau 3, ela avança muito mais rápido com a exposição a xenoestrogênios. Dentro disso, dentro desse olhar, você não tem que ter somente uma terapia manual ou somente um procedimento para gordura, né? Até porque não é uma gordura localizada. É uma gordura que cresce de maneira exacerbada, resistente e independente de dieta e atividade física. Você pode fazer dieta, você pode fazer atividade física. O lipedema não está nem aí para isso. Nem aí. Ele vai continuar crescendo. O que ele não resiste é a diminuição de exposição aos tóxicos. E eu fiquei com uma dúvida, de onde que vem essa exposição, esses tóxicos? Então, legal, boa pergunta também. Tudo que é derivado de petróleo, parabenos, BPA, que vem dos plásticos, são os principais, que a gente chama de disruptor endócrino. A gente tem uma célula e cada célula tem milhares de receptores. Receptor é como se fosse chave e fechadura, né? Então, a chave é o hormônio, vamos dizer. E a fechadura é o receptor que está na célula. Quando eu me exponho demais a um estrogênio estrangeiro, a um disruptor endócrino, esse disruptor se liga na chave. E quando o seu hormônio vai tentar se ligar, ele não consegue. E aí a célula fala que já está cheio. O que a sua glândula que produz esse hormônio vai falar? Eu não vou produzir mais. Porque toda hora que eu produzo, eu estou mandando para lá dizendo que está cheio. Não vou produzir. E aí a gente tem desequilíbrio hormonal por causa da ocupação de estrogênios estrangeiros dentro das células. Isso é um problema muito grave e não diz respeito só ao lipedema. Porque quando a pessoa tem diminuição, por exemplo, de hormônio, o que ela faz? Com o médico, reposição hormonal, não é isso, geralmente? Bioidêntico, que seja, passa gelzinho, de testosterona, por exemplo. Mas e se esse receptor estiver ocupado? Não vai adiantar, né? Nada. Vai fazer um xixi muito caro.
Então, a limpeza, mais uma vez, a limpeza é muito importante. E aí, adianta ter só uma técnica manual? Não, você tem que ter essa visão. Como que a gente faz essa limpeza? Existe suplemento para isso? Existe estratégia para isso? Existe conversa com o paciente para ele saber o que é um disruptor endócrino, o que eu estou usando no meu dia a dia. Às vezes é o creminho que ela passa depois do banho. Brilhoso, cheiroso. Porque já era isso que eu ia perguntar também, porque quando eu perguntei, tu me trouxe as substâncias, né? Eu queria saber da onde que a gente tem o contato com elas. Contato, então, imagina, água de galão. Aquele galão vem como? Para sua casa. Você acha que ele vem refrigerado? Não. Plástico, quando aquece, libera BPA. BPA é um grande disruptor. Aguinha dentro do caminhão, bem quente, exposto ao sol. Embaixo do sol. Então, a Amanda não tem jeito, vai ter que ser água de galão, porque a água da minha região é totalmente intoxicada com agrotóxico. Eu moro perto de plantação, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou da terra do abacaxi. Em volta da minha casa é só plantação de abacaxi. E é muito agrotóxico. Então, a água do solo ali é contaminada. Vou tomar água de galão. Sempre optando por uma fonte o mais próximo possível da sua casa. Eu moro no Espírito Santo, eu vou tomar água lá do sul. Porque a água do sul e a água vem lá do sul, até a minha casa, no galão, exposto ao sol o tempo inteiro, sabe? É um exemplo. Eu vou pegar uma garrafinha, vou comprar, vou deixar no carro, fica ali o dia inteiro, depois eu pego aquela garrafinha e bebo. Aqueceu, já era. Eu vou pegar um desodorante que é rico em alumínio e vou usar ali o tempo inteiro, anos. O desodorante qualquer ou só o aerosol? Aerosol. E o desodorante em si, para você antitranspirar, ele tem moléculas de alumínio, né? O aerosol muito mais, a exposição é muito maior porque não é só transdérmico, é pulmonar também. E olha que interessante, né? Eu tenho caso de uma conhecida que usou um desodorante, vou falar, né? Mas, e foi exposta ao sol, foi pra praia. Gente, ela ficou toda em carne viva, assim, ó, terrível, terrível. E eu usava desodorante e não sabia, nunca mais usei. Super comum, assim, desodorante. E eu fiquei apavorada só por causa do alumínio. Mas dentro da estética integrativa, essa é uma das coisas que a gente pede para o paciente mudar. Panelas, por exemplo. Quando você for comprar... É claro que não tem como uma pessoa viver dentro de uma bolha. Mas você vai comprar um jogo de panelas novo? Opte por um jogo de panela de cerâmica, um jogo de panelas de ferro, que seja, de barro. Lá em casa eu comprei as de pedra agora. Achei maravilhoso, aquilo dura a vida inteira, é centenário, sabe? Você passa de geração em geração. E a de alumínio é a pior? Pior, porque o alumínio, quando ele aquece, é muito pior do que o alumínio só, né? Mas até dentro da seção estética. Eu sei que é difícil falar isso, né? A gente está dentro de uma feira. Mas você está fazendo uma sessão de detox e você não leu nem o rótulo do produto que você está usando. Você entende? E aí talvez a sua sessão não é nem detox, é intox. É complicado e isso acontece muito. Então, lipedema, eu vou tratar. Mas como você vai tratar? A gente acha que é só fazer uma massagem. O que você está fazendo, isso é muito bom. Porque você está diminuindo o edema, desconforto. É como se fosse uma terapia, sabe? De reabilitação mesmo. E de não progressão. Isso é o mais interessante. Porque a gente não vai curar o lipedema. Mas a gente pode não deixar progredir. Não é só com a mão que eu vou fazer isso. E nem só com equipamento. Equipamento, inclusive, hoje em dia, se a gente fizer crio de placa no lipedema, é um resultado maravilhoso. É uma das formas que a gente trata nas clínicas. Crio de placa. Porque eu estou atingindo o tecido adiposo. Eu estou tirando a gordura. Apoptose. Isso é interessante. E um trabalho dia a dia, um trabalho semanal, terapia manual integral. Mas a conversa é muito importante também. O que essa mulher tem que mudar no dia a dia dela. Porque todo mundo tem uma fraqueza, né? A minha eu fui diabética. Minha família inteira é diabética. Eu não posso bobear. O que eu posso voltar a ser. Então essa é a minha fraqueza. Talvez não seja a sua. Não é a do meu marido, por exemplo. A do meu marido é problema cardíaco. Então ele não pode bobear, sabe? A do lipedema é xenoestrogênios. Ela não pode bobear, sabe?
Então, essa conversa é muito interessante de se fazer. O olhar integrativo hoje realmente não é nem a estética do futuro, é a do presente. A pessoa tem que se atualizar. Não, e como é importante também é acesso à informação, né? Porque são coisas mínimas, são coisas pequenas. Não é mínimo, é verdade. Mas vai juntando uma coisa com a outra e fica, tipo... Tudo faz sentido, né? E aproveitando esse assunto de detox que a gente falou duas vezes, a tua palestra aqui no meeting da HTM foi sobre isso, né? Da diferença de detox metabólico e detox estético. Eu quero que tu fale um pouco pra gente sobre isso também. Eu vi o título e eu fiquei, como que é? Isso é interessante, né? Interessante. Você sabe que como eu falei para vocês, eu faço detox desde lá de trás, né? Utilizando as terapias integrativas sem saber. Nem tinha esse nome, né? A gente falava estética ortomolecular há um tempo atrás, né? Mas eu vi dentro da estética um andar, assim, um caminhar que foi uma banalização do detox. E eu não atribuo isso só à estética. Eu atribuo também à área da nutrição, né? Suco detox. Emagrecedor. Né? Fórmula mágica. A gente não viu de uma forma que a palavra detox banalizou. Essa é a verdade. Quando você fala detox, os profissionais da área da saúde, eles até ficam meio... Beira, né? Já vem ela querendo mentir. Então, eu criei uma maratona, né? Que é uma das modalidades de curso comigo, que é específico para o detox. Que foi agora no começo desse ano. No começo do ano. Eu achei interessante que deu a virada do ano. No primeiro dia do ano, o Instagram da Amanda mudou. Então, a gente trouxe essa pegada do detox. Identidade visual, isso aí. E aí, todo o nosso copy, né? A copy que a gente vai fazendo, storytelling, tudo baseado nisso. Né? E foi muito bom. E eu não esperava de verdade o sucesso que foi essa maratona, porque... eu via muita gente vendendo, inclusive, curso de detox, falando de detox. Mas a minha proposta era exatamente mostrar o que é um detox. Então, a gente falou dentro do lançamento dessa maratona, eu coloquei detox, o verdadeiro. E aí foi muita gente que assistiu e falava, caramba, eu não sabia disso. E aí existe uma grande diferença no detox que é metabólico, que é o corpo que faz, e um detox estético, que somos nós que fazemos. Dentro das terapias, dentro da cabine, não só com o manual, mas com o equipamento, foi o que a gente mostrou aqui. Mas para passar para o detox estético, eu preciso passar por um metabólico. Isso que era uma dúvida minha também, então já vou perguntar para já adentrar, né? Qual que é a diferença do detox metabólico para o detox estético? Isso. O detox metabólico, ele é o que o seu corpo já faz todos os dias. Detoxificação natural. Só que para isso, o nosso corpo, ele faz algumas... É como se fossem fases, sabe? Eu primeiro tenho que transformar esse tóxico num elemento que seja transportável pela circulação, sabe? O tóxico entrou. Eu vou pegar ele e vou transformar num elemento solúvel, certo? Isso é a biotransformação, é a primeira fase. Quem faz isso? O fígado. Não é o nosso equipamento, não é a nossa mão, não é a nossa conversa, é o fígado, certo? Depois disso, depois de transformar, ele vai ser transportado. Quem faz isso? As enzimas transferases. A gente chama essa fase de conjugação. E depois disso acontece a fase de eliminação. Quem faz isso? Os órgãos de detox. Então são 3 fases: biotransformação, conjugação e eliminação. O nosso corpo faz isso. Isso é um detox metabólico. Só que, para fazer isso, a gente precisa de algumas coisinhas. Por exemplo, o fígado, ele depende das enzimas que são antioxidantes, né? Glutationa, peroxidase, superóxido dismutase, catalase. E para produzir essas enzimas eu preciso de zinco, selênio, cobre, magnésio, ferro. Tem que estar tudo em ordem, né? Ou seja, uma pessoa anêmica, por exemplo, ela não está fazendo detox corretamente. Você pode passar argila de cima e embaixo da argila para ela tomar. Ela não está fazendo, você entende? Então isso é detox metabólico. E aí a gente entende isso dentro de uma avaliação para ver quais são as fraquezas e a gente suplementar quando for o caso. Remover os tóxicos, se for o caso também, isso é muito importante. E depois dessa fase, a gente entra no detox em cabine, que eu chamo de detox estético.
argila, manta, terapia manual integral, endermo, microcorrentes são essenciais. E foi o que a gente mostrou aqui no meeting, né, no palco, fazendo na prática, para as pessoas entenderem e saberem a diferença, para a gente voltar, né, a não banalizar o detox, porque ele é muito importante para ter resultado. E não pode ser banalizado da forma que Não, já fez. por favor. Legal, muito legal. A gente, infelizmente, vai encerrando, né? Mas antes tem sempre aquele clássico que a gente deixa aqui. Primeiro, deixar um espaço para ti, Amanda, quiser falar, dar um recado diretamente para o pessoal que está escutando a gente. Deixar alguma mensagem, divulgar algum lançamento. Um spoiler. Dar um spoiler de algo. É um espaço para tudo isso. Eu queria agradecer primeiro, dizer todas as vezes que eu faço dou entrevista, podcast ou palestra, eu sempre digo que nós da estética a gente tem uma força muito grande, sabe? E me emociona às vezes ver alunos meus ou pessoas que me seguem falando: Amanda, você me fez ter orgulho de trabalhar com estética. E eu quero que vocês sintam exatamente isso. Porque a gente trabalha com uma linha de estética preditiva. A gente, através da estética, consegue, de fato, prevenir doenças, sabe? Isso é muito lindo e não existe profissão no mundo que se faça isso. A minha missão é realmente transformar vidas. Eu tenho isso tatuado nas minhas mãos. E hoje eu consigo transformar a vida das pessoas através das pessoas que me seguem, dos alunos. Então, eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar é que vocês não desistissem. Amem a estética, porque a estética ela é grandiosa e a gente consegue fazer muito, sabe? Princípios valem mais do que dinheiro, com certeza. Então, sigam os princípios, sigam aquilo que o seu coração manda e entreguem resultado. E o protagonista dessa história sempre será o nosso paciente. Enquanto vocês não perderem esse foco, vocês estão indo no caminho certo. Nós estamos aí, né, com os cursos disponíveis, tanto MAF quanto Integral MAF, que a gente acabou de lançar. As maratonas estéticas também, um conteúdo para quem está começando, eu quero ir para a área da estética. É um curso mais em conta, né? Para que vocês entendam, aprendam de maneira simples, objetiva, prática e tenham resultado. Além disso, para quem já quiser avançar, né, e para o próximo nível, nós temos a primeira formação em avaliação integrativa do mundo, que é o curso Transformar. É um ano estudando, são mais de 80 aulas, 4.000 páginas de apostila. Nossa. É realmente uma formação. Completíssima. E é para quem já quer avançar aí no mundo integrativo e mergulhar. Não tem mais volta, tá? Então tá bom, Sofia, por favor, faça as honras. Obrigada, Bruno. Antes de encerrar o nosso papo, em nome do Papo de Estética, a gente tem um presentinho especial para você, Amanda. A nossa caneca oficial do Papo. Então, vocês já sabiam? Com todo o carinho. Esse é o presente que eu mais amo ganhar na vida. Caneca. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu ganho um monte de caneca. Eu amo. Tem coleção. Então, para não esquecer do Papo de Estética, com muito carinho. Muito obrigada pela tua presença. Vou compartilhar um pouquinho com a gente do seu conhecimento. E eu tô muito feliz com a caneca. Obrigada, gente. Obrigada, parabéns, tá? Tá tudo lindo aqui, amei. Quero deixar também o meu agradecimento. Foi muito bom conversar contigo sobre tudo, todas essas questões que a gente trouxe, dúvidas pessoais que eu não sabia que tive no meio da nossa conversa, pude tirar já. Foi muito legal. Agradecer. Insights para os próximos dias, né? Sim. Quero ver agora qual lá de Floripa, que a gente é de Floripa. Que é mais não, lá em casa só água filtrada. Eu vou te passar um site que mostra o nível de contaminação das regiões. Vou te chamar no mapa do Brasil. Já vamos colocar, se tu tá vendo no YouTube, a gente vai deixar nos comentários, na descrição, vamos deixar lá também para todo mundo ver e conferir isso aí, tá? Mas fica aqui o meu agradecimento. Agradecer mais uma vez também a HTM e a Rental Médio por todo o apoio durante essa segunda temporada aí, o projeto como um todo. Agradecer a Sofia, sempre belíssima ao meu lado. Obrigada. E agradecer você aqui assistindo a gente, acompanhando essa segunda temporada. Ficamos muito felizes com a sua audiência e aguardamos você nos próximos. Até mais. Nosso tchau, tchau. Tchau.